Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão bíblica. Meu nome é Joás e eu estarei hoje aqui conduzindo vocês a mais uma reflexão. E no domingo de hoje, dia 21 de junho, nós estaremos compartilhando e refletindo sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versículos 18 ao 24. E Lucas 9, 18 diz assim: Certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos que não disserem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir a mão de sua vida por minha causa, a salvará. O evangelho desse domingo apresenta uma pergunta decisiva feita por Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta atravessa séculos e continua sendo dirigida a cada pessoa. No início do texto, Jesus está rezando sozinho com os discípulos. A oração ocupa lugar central no Evangelho de Lucas. E é durante a oração que surgem momentos importantes da missão de Cristo. Jesus pergunta primeiro o que as multidões dizem sobre ele. As respostas mostram uma confusão. Alguns pensavam que ele era João Batista. Outros acreditavam que ele era Elias ou algum profeta. Então Jesus faz a pergunta principal: Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: O Cristo enviado por Deus. Essa profissão de fé é fundamental. Pedro reconhece que Jesus não é apenas um mestre moral ou um líder religioso. Ele é o Messias. Hoje essa pergunta continua extremamente atual. Muitas pessoas conhecem informações sobre Jesus, mas nunca desenvolveram uma relação pessoal com ele. Alguns enxergam Cristo apenas como um personagem histórico. Outros o reduzem a um símbolo ético. Mas o Evangelho desafia cada cristão a responder com a própria vida quem Jesus realmente é. Depois da profissão de fé, Jesus começa a falar sobre sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Os discípulos esperavam um Messias glorioso e poderoso, mas Cristo apresenta o caminho da cruz. Isso revela uma verdade importante. O cristianismo não promete uma vida sem dificuldades. Jesus nunca escondeu isso. Seguir a Cristo implica renúncia, perseverança, fidelidade, coragem. E em seguida, Jesus afirma: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
Essa talvez seja uma das frases mais desafiadoras do Evangelho. Tomar a cruz não significa buscar sofrimento por sofrimento. Significa permanecer fiel ao bem, ao amor e à verdade, mesmo quando isso exige sacrifício. E hoje existe uma cultura centrada apenas no conforto imediato. Muitas vezes as pessoas abandonam rapidamente compromissos, relacionamentos e valores diante das dificuldades. Jesus apresenta outro caminho. O discípulo verdadeiro aprende a perseverar. E outro ponto importante é que Jesus fala em tomar a cruz a cada dia. A vida cristã, ela é construída diariamente, nas pequenas escolhas, na paciência, no perdão, na honestidade, na fidelidade, no amor ao próximo. E o Evangelho, ele termina com uma frase forte. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Cristo ensina que a verdadeira vida não nasce no egoísmo. O ser humano encontra plenitude quando aprende a amar e servir. Essa lógica contrasta profundamente com os muitos valores atuais baseados apenas em sucesso individual, aparência e poder. O Evangelho recorda que a vida possui um sentido muito maior. E nesse domingo, nós somos convidados a responder pessoalmente: quem é Jesus para mim? Uma tradição religiosa? Uma ideia? Ou alguém capaz de transformar verdadeiramente a existência? Seguir a Cristo continua ainda sendo, sim, um caminho exigente, mas profundamente libertador. Que nós possamos encontrar prazer a cada dia em seguir a Cristo, mesmo em meio a nossas renúncias. Esse é o Evangelho desse domingo. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo.